Você já se sentiu tão esvaziado, tão despedaçado por dentro, que a sensação era de que nenhum sopro de vida jamais poderia restaurar o que foi perdido? Já olhou para um sonho, um relacionamento, ou para sua própria condição espiritual e pensou: isso aqui está morto, não tem mais jeito? Se a sua resposta é sim, então a revelação que vou compartilhar agora foi escrita para você há mais de 2.500 anos, e ela contém um dos mistérios mais impressionantes de toda a Escritura Sagrada. Estamos diante de Ezequiel, capítulo 37, a visão que ficou conhecida como o Vale de Ossos Secos. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Quanto mais estudei essa passagem, mais percebi que a maioria das pessoas conhece apenas a superfície dessa profecia. O que poucos sabem é que por trás desses versículos existe um contexto histórico devastador, uma linguagem hebraica carregada de múltiplos significados, descobertas arqueológicas impressionantes e uma mensagem que atravessa os séculos para falar diretamente ao seu coração hoje. Para entendermos o que Ezequiel viu, precisamos primeiro nos transportar para um dos períodos mais sombrios da história do povo de Deus. Estamos no 6º século antes de Cristo. O ano é 586 antes da era cristã. O poderoso exército de Nabucodonosor II acabou de arrasar Jerusalém. O Templo de Salomão, aquele santuário majestoso que havia sido o coração espiritual de Israel por quase 400 anos, agora era apenas cinzas e escombros. Os muros da Cidade Santa foram derrubados. Historiadores documentam que as forças babilônicas utilizaram arietes gigantescos e torres de cerco para romper as defesas de Jerusalém após um cerco brutal que durou quase 2 anos. Imagine o trauma. A elite de Judá foi deportada para a Babilônia. Uma jornada de aproximadamente 900 quilômetros através do deserto sírio. Uma marcha que levava semanas de caminhada forçada. Os deportados incluíam a família real, os sacerdotes, os artesãos, os escribas, toda a liderança espiritual e intelectual da nação. Arqueólogos e historiadores estimam que entre 15.000 e 20.000 pessoas foram arrancadas de sua terra natal. Aqueles que ficaram para trás eram os mais pobres, deixados em uma terra devastada. É nesse cenário de destruição absoluta que encontramos Ezequiel. Ele mesmo havia sido levado cativo na primeira deportação, por volta de 597 a.C. Ezequiel era sacerdote, filho de Buzi, e estava preparado para servir no templo, mas nunca chegou a exercer essa função, porque foi exilado antes de completar 30 anos, a idade em que os sacerdotes iniciavam seu serviço. Ele se estabeleceu junto ao rio Quebar, próximo à cidade de Nippur, entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje corresponde ao sul do Iraque. E aqui vem algo fascinante. Ezequiel é considerado pelos estudiosos o profeta das visões mais intensas e até mesmo perturbadoras de toda a Bíblia. Suas experiências eram tão extraordinárias que o termo hebraico usado para descrever como Deus o transportava literalmente significa que a mão do Senhor estava pesada sobre ele. Ele via carros de fogo, criaturas com múltiplas faces, rodas dentro de rodas. Uma curiosidade que poucos conhecem é que Ezequiel e Daniel são os únicos personagens, além de Jesus, que foram chamados de Filho do Homem nas Escrituras. Mas nenhuma visão foi tão impactante quanto essa do capítulo 37. O texto começa dizendo que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e o Espírito o levou e o colocou no meio de um vale. A palavra hebraica usada aqui para vale é bika, que significa planície ou vale largo e aberto, não um vale estreito entre montanhas. Alguns estudiosos acreditam que essa planície poderia representar simbolicamente a Mesopotâmia, a terra do exílio, enquanto outros sugerem que a visão evoca um antigo campo de batalha. E aqui está um detalhe técnico que muda tudo.
O texto diz que os ossos estavam muito secos. No hebraico, a expressão é yebeshim meod, ossos sequíssimos. Para a mentalidade hebraica, isso indicava que não se tratava de mortos recentes. Esses ossos haviam sido expostos ao sol e ao vento por um tempo extremamente longo. Toda a medula havia desaparecido, toda a gordura havia evaporado. Na cultura da época, ossos sem gordura simbolizavam vida completamente esgotada, sem nenhuma reserva, sem nenhuma possibilidade natural de restauração. Antropólogos culturais explicam que no Antigo Oriente Próximo, deixar corpos insepultos era a forma mais extrema de maldição e desonra. Campos cobertos de ossos humanos eram resultado de massacres terríveis, batalhas onde os vencedores nem se davam ao trabalho de enterrar os mortos. Arqueólogos documentaram descobertas de campos assim, especialmente relacionados às campanhas militares dos assírios e babilônios, que eram conhecidos por sua brutalidade. Deus então faz uma pergunta que parece absurda. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E a resposta de Ezequiel é uma das mais sábias de toda a Escritura. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ele não disse sim, porque humanamente era impossível. Ele não disse não, porque conhecia o poder de Deus. Ele entregou a questão nas mãos do Criador. E então vem a ordem mais chocante que um profeta jamais recebeu. Profetiza a esses ossos. Pense comigo, Deus mandou Ezequiel pregar para algo completamente morto. Não havia ouvidos para escutar, não havia cérebro para processar, não havia coração para responder. Mas aqui está a revelação que muda tudo. A palavra de Deus não precisa de receptores vivos para ser eficaz. Ela cria vida onde não existe nada. O que acontece em seguida é descrito em detalhes impressionantes. E quase ninguém percebe que a ressurreição ocorre em estágios específicos. Primeiro, houve um barulho, um som de chocalhar ou estrondo. A palavra hebraica usada é rash, que pode significar terremoto, trovão ou grande ruído. Tradições judaicas antigas especulam sobre a natureza desse som, alguns imaginando o estalar dos ossos se movendo, outros vendo nisso uma manifestação sobrenatural semelhante aos terremotos que acompanhavam outras teofanias nas Escrituras. Então os ossos começaram a se juntar, osso com osso. Depois vieram os tendões, os nervos. Em seguida, a carne se formou sobre eles. Por fim, a pele cobriu tudo. Mas aqui está o detalhe crucial que revela um padrão espiritual profundo. Mesmo com toda essa estrutura reconstruída, os corpos ainda não tinham vida. Eram apenas cadáveres perfeitos, anatomicamente completos, mas sem respiração. E isso nos ensina algo poderoso. Você pode ter toda a estrutura externa correta, toda a aparência de vida, mas sem o Espírito de Deus, não há vida verdadeira. É então que Deus manda Ezequiel profetizar ao vento, aos 4 ventos. E aqui precisamos entender uma das palavras mais ricas do hebraico bíblico, ruach. Essa palavra aparece quase 400 vezes no Antigo Testamento e o livro de Ezequiel é onde ela ocorre com mais frequência, 52 vezes. Ruach pode significar vento, sopro, respiração ou espírito, dependendo do contexto. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Quando Ezequiel profetizou, o Espírito entrou naqueles corpos, e eles se levantaram como um exército sobremodo numeroso. Não foi apenas um grupo de pessoas restauradas, foi um exército. Historiadores bíblicos explicam que essa linguagem militar era intencional. Israel não voltaria apenas como sobreviventes, mas como uma força restaurada, com propósito e poder. Mas o que essa visão realmente significava? O próprio Deus explica no versículo 11: esses ossos são toda a casa de Israel. O povo no exílio dizia: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados.
era o grito coletivo de uma nação traumatizada. E a visão de Ezequiel era a resposta divina a esse desespero. Agora, aqui está uma questão que estudiosos debatem há séculos. Essa profecia fala de uma ressurreição literal dos mortos, ou é uma metáfora da restauração nacional de Israel, ou ambas as coisas? Existem três correntes interpretativas principais. A primeira vê apenas a restauração nacional, o retorno do exílio babilônico. A segunda vê uma promessa literal de ressurreição física no fim dos tempos. A terceira, chamada de interpretação multifásica, entende que a profecia tem múltiplos cumprimentos, tanto o retorno histórico do exílio quanto a futura ressurreição dos justos. No Talmud Sanhedrin, os rabinos debatiam intensamente essa questão. Alguns, como Rabi Eliezer, consideravam a visão uma ressurreição literal que realmente aconteceu naquele momento. Outros a viam como parábola. O que é fascinante é que essa passagem se tornou um dos textos fundamentais para o desenvolvimento da doutrina da ressurreição no judaísmo. E quando chegamos ao Novo Testamento, vemos ecos dessa visão em momentos cruciais. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto havia 4 dias e já exalava odor de decomposição, ele demonstrou o mesmo poder que Ezequiel profetizou. A frase de Marta: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido", ecoava o mesmo desespero dos israelitas no exílio. E Jesus respondeu: "Eu sou a ressurreição e a vida." No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu com um som como de vento impetuoso, usando a mesma imagética de Ruach que encontramos em Ezequiel. E quando Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos em João capítulo 20, versículo 22, o texto diz que ele soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." O verbo grego usado ali, emfisal, é o mesmo que a Septuaginta usa em Gênesis para descrever Deus soprando vida em Adão e em Ezequiel 37 para o sopro de vida nos ossos secos. Mas o que essa revelação antiga significa para você hoje? O vale representa qualquer lugar de morte, escuridão e aparente fim. Pode ser o vale de um casamento que parece destruído, o vale de uma carreira que desmoronou, o vale de uma saúde que falhou, o vale de uma fé que esfriou. E aqui está a verdade transformadora. Deus não faz visões de restauração nos topos das montanhas, onde tudo já está bem. Ele desce aos vales, aos lugares mais baixos, mais secos, mais desesperadores. A pergunta que Deus fez a Ezequiel agora ressoa para você. Esses ossos poderão viver? Aquilo que parece completamente morto em sua vida pode ser restaurado? E a única resposta correta é: Senhor, só Tu sabes, mas eu confio no Teu poder. Se esta revelação tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos milênios, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Porque a mesma palavra que fez ossos secos se levantarem como um exército poderoso ainda está viva e eficaz hoje. E deixo com você esta palavra de paz e sabedoria em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Não importa quão seco esteja o vale onde você se encontra, não importa quanto tempo os ossos estejam expostos ao sol do deserto, não importa se toda esperança humana já se foi. O Deus que soprou vida no primeiro Adão, que levantou Lázaro do túmulo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que olha para a sua situação impossível e diz: profetiza, fala a minha palavra, porque onde meu espírito soprar, haverá vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é a própria ressurreição e vida, guarde seu coração e sua mente, e que você experimente o sopro restaurador do Espírito Santo em cada área seca da sua existência. Amém.